Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Escolhi Prosperar. Meu nome é Alan Espinosa, eu sou estrategista financeiro e host desse podcast. Depois de conversar com muitos de vocês que estão acompanhando nosso podcast aí todo domingo, nós trouxemos um tema aqui que é a dor de muitos dentistas por todo o Brasil. O tema do episódio de hoje é: seu consultório nem sempre precisa vender mais para ter mais lucro. Já parou para pensar nisso? Que muitas vezes o faturamento é ego? Muitas vezes você acha que precisa vender mais para ter mais lucro. Porém, se você não consegue fazer sobrar dinheiro no teu consultório quando você vende 10 mil, 20 mil, 30 mil, eu tenho uma péssima notícia para você. Se não sobra hoje, você pode vender 200 mil e assim mesmo não vai sobrar dinheiro. Porque o problema nem sempre está em vendas. Então, se o seu consultório não está sobrando dinheiro, o problema nem sempre é vendas. E para falar sobre isso, eu trouxe um caso real de uma pessoa que é cliente nossa há muito tempo, uma pessoa que tem feito um trabalho muito interessante, muito legal, muito humano aqui no interior de São Paulo. Começou como cliente e hoje eu considero como amiga, admiro muito o trabalho, admiro muito a pessoa que ela é. Doutora Tainá Grassini, cirurgiã dentista com atualização estética, especialista em lentes em resina, mais de 5 anos de experiência, apaixonada por gengivoplastia, empreendedora no ramo odontológico e agora mãe da Elisa, recente. Tatá, bom, já vou chamar de Tatá, né, do episódio do início ao fim. Estou muito feliz de te receber aqui, muito obrigado por ter se esforçado, ter vindo com a Nenê até aqui e ter aceitado o meu convite para gravar comigo. Eu que agradeço, fico muito feliz, muito lisonjeada por receber esse convite, né? Grandes nomes passaram por aqui, então eu fico muito feliz e só agradecer pelo convite. Bora lá. Eu tenho certeza que você tem muito para contribuir, porque você viveu muito dessa experiência, né? Que para a gente falar sobre isso, que nem sempre o seu consultório precisa vender mais para ter mais lucro, porque você conseguiu ter lucratividade mesmo com venda razoavelmente baixa, né? Que Sim. Muitos dentistas consideram baixas, a gente vai falar sobre isso já já, e você sempre conseguiu se organizar e ter uma lucratividade interessante. Uhum. Então você viveu na pele, é um exemplo real. Com certeza. Antes disso, antes da gente entrar nesse assunto, então pessoal, assim, ó, se você é um dentista que vive isso aí hoje, na vida real, se você vende mais, vende menos, nunca sobra dinheiro, você não pode sair, não pode perder esse episódio, que nós vamos te explicar como mudar isso. A Tatá vai contar a experiência dela e nós vamos te contar tudo que a gente usou na gestão financeira lá no consultório dela, e isso eu tenho certeza que vai fazer a diferença para você que está assistindo a gente aí. Então você não pode perder nenhum teaserzinho desse episódio, porque pode realmente fazer a diferença no teu consultório. Para a gente iniciar, Tatá, eu gostaria que você contasse para a gente por qual motivo você escolheu ser dentista. Tá. Primeiramente, eu escolhi ser pediatra. Bem aleatório. Meu sonho sempre foi trabalhar com criança, né? Tive sempre essa paixão por criança. E eu venho de uma família muito simples, muito humilde, né? E fazer a medicina, para mim, era algo muito distante, principalmente por estudar numa escola pública, né? Vindo do estado. Então, era bem distante isso para mim. E aí surgiu a odontologia. Falei, bom, vou fazer odontopediatria, né? Vou trabalhar com crianças. Foi aí que eu resolvi fazer odonto. E você estudou onde? Eu estudei aqui em Rio Preto, na Unorp, né? Antigo Unorp, né? Último Norte. Passei todo esse período aqui e trabalhava, estudava, toda aquela saga. E faz quanto tempo você se formou? Eu me formei em 2017. 8, né? Então tem 8 anos 8 anos, né? Isso. E de lá pra cá, assim, bom, beleza. Teve as dificuldades para se formar, por vir de família simples e tudo. E como que foi depois? Porque muita gente acha que o maior desafio é a faculdade. Pra te falar a verdade, o meu maior desafio foi a faculdade. Foi muito difícil conseguir concluir a faculdade. Para mim, acredito que sempre teve Deus em todos os momentos. Quando eu decidi fazer odonto, é até engraçado falar, né? Que falavam assim pra minha mãe, odontologia é pra rico. Odontologia é pra rico, não é? Ela não tem que fazer odontologia. Então a gente escutava muito isso, né? E minha mãe falava assim, nós vamos viver o hoje.
né? Vamos viver o hoje e daqui pra frente vai ser assim, um dia de cada vez. Então aí já começaram, né, as críticas devido de onde eu vim, não tem dentista na família. Prestei o Enem, coloquei pelo SISU odontologia, e aí eu tinha tenho uma prima que fazia nutrição, e ela falou, coloca nutrição também. Coloquei e passei em nutrição, mas eu queria odontologia. E aí minha mãe falou, vamos fazer o cursinho, alguma coisa do tipo. E eu não queria perder tempo, né? Aquela coisa acelerada, eu ficava com medo de perder tempo, né? E aí foi onde eu entrei na faculdade. Então eu precisava trabalhar para pagar a faculdade. Minha mãe sozinha não dava conta, né? São 5 filhos. Então eu precisei trabalhar. E aí começou todo o perrengue, né? Acordava às 5 da manhã, pegava o ônibus às 5h30. Eu pegava o ônibus às 5h30 para conseguir pegar o ônibus da prefeitura, para não ter que arcar com o custo da passagem. Então, eu pegava o ônibus às 5h30, trocava o de ônibus às 6 horas para chegar na faculdade às 7, só que eu só entrava no serviço às 8. Então, eu descia e ficava no serviço até às 8 horas da manhã, aguardando para começar o trabalho. E aí, ficava o dia inteiro, ia para a faculdade, estudava, almoçava e jantava no serviço. Ficava na faculdade, chegava em casa 11h30 da noite. Então, a faculdade era à noite? A faculdade era à noite, para eu conseguir poder trabalhar, Entendi. né? Então, você trabalhava durante o dia? Isso. E aí, o meu salário era inteirinho para a faculdade. Só que eu não sabia que tinha uma lista de material. Aí veio os perrengues, né? A minha mãe, além de trabalhar por fora, ela ainda fazia faxina para minha patroa, para a gente conseguir pagar os materiais que vinham, porque logo no segundo ano já veio aquela lista, né, alta rotação, baixa rotação, então a gente teve que correr atrás disso tudo. E aí veio todo o período da faculdade, que é onde descobrimos o câncer do meu pai. No segundo ano de faculdade, eu perdi o meu pai, me desestabilizou totalmente. No segundo ano? No segundo ano, no final do segundo ano eu estava em prova, e aí eu recebi uma notícia que ele estava internado e que ele tinha poucas horas. Ainda a gente conseguiu passar um período juntos, né? Mas logo ele veio a falecer e isso me desestabilizou bastante. Até achei que ia me prejudicar na faculdade, mas consegui me reerguer, tudo. E aí veio problema com FIES, veio problemas que eu quase tive que trancar a faculdade também por conta do financeiro, por causa do problema com o FIES. E aí tive que fazer financiamento, pagar o FIES, paguei até depois de formada esse financiamento. E o FIES, né, continuou Sim. pagando também. É um maior rolê, né? Foi o maior rolê. O desespero, conversar com o reitor para pedir ajuda, para poder negociar a dívida. E aí o mais engraçado é que eu via pessoas da minha sala desistindo, assim, da faculdade, simplesmente porque não queria, assim, compromisso. E aí eu querendo aquele compromisso e com aquela toda dificuldade. Mas isso para mim foi satisfatório. Eu falo que eu acredito que eu dei mais valor ainda no que eu tenho hoje, devido a tudo isso que eu passei. E Tata, assim, depois de ter passado tudo, você disse que são quantos irmãos? Nós somos em 5. E você é a mais velha? A mais velha. E ainda carrega essa responsabilidade ainda. Eu acho que é isso que me faz forte, porque por muitas vezes eu tive que ser mãe para ajudar a minha mãe, né? E é legal, assim, ressaltar que, assim, por muitas vezes eu não tinha dinheiro para sair, né, com os meus amigos. E aí minha mãe falava assim para mim, um dia você vai estar num lugar e você vai ter aquilo que eles hoje não têm. Então hoje você está se privando de muitas coisas para amanhã você ter além do que você gostaria hoje. E realmente é isso, né? É um sacrifício temporário. É um sacrifício, mas vale a pena. Vale, com certeza vale. E depois disso tudo, se formou em 2017, né? 2017. Qual que foi o teu primeiro... O que você fez primeiro? Em 2017, eu trabalhava com meu marido na empresa dele. Tem uma empresa de paisagismo, então eu trabalhava com ele. E eu me recusava a trabalhar em clínica popular. Isso era algo que eu não queria para mim, né? E então eu fiquei 1 ano continuei trabalhando com ele. E nesse 1 ano eu fiquei só estudando. Fiquei fazendo cursos, correndo atrás. Foi nesse ramo que eu fui. E sempre procurando alguma clínica que pagasse por porcentagem ou que me contratasse. E foi aí que, numa cidadezinha, 15 quilômetros da minha cidade, encontrei uma pessoa
onde eu trabalhava por porcentagem, né? A 30%. Não era muito, se a gente vê o salário de um dentista, Sim. né? Mas eu adquiria muita experiência. Principalmente por ser uma cidade muito pequena, muito precária. Então, tinha muitas coisas que me faziam ali adquirir experiência. E nesse meio tempo, eu tive a oportunidade Meu sogro tem um espaço, né? E ele me propôs de montar o consultório ali. Então, eu fui montando o consultório, né? E trabalhando nessa clínica. Foi onde tudo começou. E aí, você foi trabalhando nessa clínica e aí montando o teu espaço Isso. até você ir atendendo ali só para você. Isso. Na verdade, eu acabei pegando amor na clínica lá onde eu trabalhava, né? Eu não tinha uma lucratividade boa, realmente, mas eu gostava daquilo ali. Eu sentia que aquelas pessoas precisavam, né? É até engraçado porque eu fazia uma limpeza que não era para eu fazer daquele tipo de limpeza, porque era um paciente de convênio, né? Então, não podia perder tempo fazendo aquele tipo de limpeza. Mas eu não conseguia fazer aquilo, eu tinha que fazer, porque eu acho que não tem diferença. Entendi. E quanto tempo você ficou conciliando os dois trabalhos? Até se dedicar só ao seu consultório? Será por volta de 1 ano, mais ou menos, quase 2 anos. Mais ou menos isso, acredito. E aí você encerrou a parceria e veio trabalhar só em José Bonifácio mesmo? Isso. Eu encerrei. Aí, primeiro eu optei por fazer o curso de resina, né? Que aí no começo eu só atendia pediatria. Meu sonho era ser pediatra. Era pediatria. Queria ser pediatra. Saí da faculdade, falei pro meu marido que eu ia entrar na especialização de pediatria. Ele pediu calma, vai trabalhar, vai ver se é isso mesmo. E aí eu fui fazer pediatria, eu fui atender pediatria, eu montei meu consultório todo equipado para pediatria. E aí nisso começou a me aparecer muita criança. E aí foi aí que eu vi que gostar de criança não é ser pediatra. Existe uma grande diferença disso, né? Eu gosto muito, atendo ainda algumas crianças, mas é diferente você ser pediatra. E uma das matérias que eu gostava muito na faculdade era dentística. E aí foi onde eu optei e quis entrar na área da estética, conhecer melhor a área da estética também. É muito legal você falar sobre isso, porque as pessoas precisam separar as coisas, né? Eu gosto muito de criança, eu quero ser pediatra. Eu gosto muito de animal, eu quero ser... como é que fala? Veterinário. Calma, vamos separar as coisas, porque não é bem assim que escolhe uma profissão, né? Não, e não é porque eu não escolhi a pediatria, né, que eu não gosto de criança. Sim. Eu amo criança. Tanto que todo mundo fala pra mim, nossa, você tem muito jeito com pediatria, né, com criança. Mas eu acho que a pediatria, ela vai muito além disso. Então, como a estética sempre foi algo que eu também gostei, sempre fui muito vaidosa, desde criança, sempre gostei dessa área da estética. Então, foi aí que eu optei e falei, não, vou fazer um curso de estética para ver se isso me encanta. Isso me encanta. É claro, né? Só para deixar claro, o pessoal não começar a crucificar a gente aqui nos comentários também. Claro que se você gostar de criança, se você gostar de animal, vai facilitar na profissão escolhida ali, mas não quer dizer que é só esse gostar que faz sentido para escolher uma profissão, né? Não, vai muito além de gostar. A pediatria envolve muito. É uma profissão linda. Eu acho que os pediatras deveriam ser muito mais valorizados do que eles são hoje. Eu acho que falta essa valorização na pediatria. É uma profissão linda, mas exige bastante. Inclusive, vamos trazer então uma odontopediatra para falar no podcast, porque acho que é um tema bem legal. Eu acho também. E aí você então decidiu fazer um curso de resina, era a minha próxima pergunta, e por qual motivo você decidiu se dedicar à faceta de resina? Você fez o primeiro curso, se encontrou ali, gostou? Quando eu fiz o meu primeiro curso, eu já cheguei em casa e falei, é isso que eu quero para minha vida. Era transformar, porque eu gosto disso. Eu acho que devido a toda a minha história de vida, né, de ter que lutar, correr atrás, eu acho que ver a realização de uma pessoa me motivou a querer fazer mais. Então, desde o primeiro curso que eu fiz, eu me encantei pela resina e falei, é isso que eu quero para minha vida, eu quero viver disso. Sem deixar a parte clínica, né? Sim. Porque eu acho que odontologia não é só as facetas, né, as lentes em resina em si. Ela envolve saúde.
Isso também foi um diferencial, né? Desde quando eu te conheci, você faz isso. Você não deixou de fazer todo o resto para se dedicar só às facetas, né? E também tem um amor gigantesco aí por gengivoplastia que você adquiriu depois. No processo eu já te atendia, né, nesse meio termo, né, nesse meio tempo. Me fala um pouco sobre isso e me fala um pouco também sobre a importância de não, de repente, no teu ponto de vista, de não ficar focado numa área só e abdicar do resto todo dentro da odontologia. Eu acho que a odontologia ela é saúde, antes de qualquer coisa. Eu acho que não adianta você fazer resina se você não entender sobre saúde. Porque hoje eu vejo os profissionais querendo fazer odontologia para fazer resina, para fazer lente, né? E a odontologia ela não é isso, né? Então eu acho que quando chega um caso que você consegue olhar com um olhar clínico, com um olhar realmente de um profissional da área da saúde, a resina ela é como consequência algo que vai agregar naquele sorriso, né? Então, é onde vem a gengivoplastia, né? Esse amor que eu senti. Aconteceu comigo, né? Foi quando eu resolvi fazer a gengivoplastia em mim, só que eu resolvi fazer sem osteotomia, né? Que ela vai lá, tira com bisturi elétrico, faz aquela cauterização. E na época foi um professor meu que fez, e ele ainda falou que eu precisaria fazer osteotomia. Eu falei, não, vamos fazer só assim mesmo, e tá bom. E aí, com 1 ano depois, eu tive total recidiva. Minha gengiva cresceu tudo novamente. E aí eu me vi tendo que fazer a cirurgia novamente. E aí eu falei assim, se existe essa recidiva, então os meus pacientes também estão tendo recidiva, né? Se aconteceu comigo. E aí eu chamei todos os pacientes que eu havia feito, e todos tiveram recidiva. E aí eu falei, preciso estudar mais sobre isso. Tô fazendo, não tá legal. Tem alguma coisa errada? E aí foi onde eu procurei o curso, fiz um curso. E hoje, mais de 90% dos meus casos, as pessoas que passam no meu consultório, a primeira coisa a ser avaliada é a saúde gengival, é a gengiva. Então, principalmente para fazer as lentes, eu avalio a gengiva antes para poder entregar um trabalho de qualidade e com saúde. E você hoje ainda faz a gengivoplastia com bisturi elétrico ou não? Não. Não mais? Não mais. Não porque... Isso é polêmico, viu? Não, mas porque eu adquiri amor pela lâmina fria, né? Porque em si, assim, não tem diferença. A questão mesmo é a osteotomia, fazer ou não a osteotomia. Mas eu adquiri um amor pela lâmina fria, acho mais minucioso, mais detalhado, fica esteticamente mais bonito. Então, hoje eu gosto mais da lâmina fria e, igual eu te falei, 90% dos casos eu faço osteotomia. Você que está assistindo a gente aí, já deixa nos comentários aqui se você faz gengivoplastia, se você usa o bisturi elétrico ou não. A gente fala muito sobre isso aqui, a gente recebeu a Júlia, doutora Júlia Cortez, deu uma aula de periodontia aqui. Júlia maravilhosa. Você conhece bem a doutora. E foi muito legal, porque eu pude aprender muito com ela e tenho certeza que muitas pessoas também. Eu acho muito válido isso que você disse. Infelizmente, né, Tata, muitos dentistas estão esquecendo que são profissionais da área da saúde. E antes do dinheiro que a resina pode trazer, antes do dinheiro que a harmonização, que a estética pode trazer, tem pessoas ali. Tem saúde ali. Então, as pessoas olhando para o cifrão, olhando para o dinheiro, para a velocidade do atendimento, por ganhar mais, para a ostentação, que nós vamos falar já, das comparações, elas estão se perdendo e esquecendo que o foco principal, o que realmente eles estudaram para ser, profissionais da área da saúde. Exatamente. E eu falo assim, esse se perder prejudica, né? Eu costumo dizer lá para todo paciente que passa na minha cadeira, eu vou montar um planejamento para você como se eu estivesse montando para a boca da minha mãe, do meu marido, dos meus irmãos, porque eu acho que quando a gente olha com esse olhar, você vai pensar 1000 vezes antes de fazer qualquer coisa, né? Então, eu sempre prezo por isso, fazer aquilo que eu faria ou em mim ou em alguém da minha família, né? Então, é isso. As pessoas, infelizmente, realmente olham pro dinheiro só, né? Às vezes, eu até perco, às vezes. Eu recuso, às vezes. Por exemplo, não é todo caso que eu faço lente em resina. O paciente que precisa, não está com uma oclusão legal, vai para a ortodontia. Eu poderia, sim, fazer uma resina ali, ganhar aquele dinheiro imediato, eu poderia.
Mas vamos para a horta, vamos arrumar isso daqui para entregar um trabalho de qualidade com longevidade, né? Eu me considero privilegiado porque eu conheci muita gente boa, como você que tem essa consciência, como eu tenho vários clientes assim, mas a gente conhece muitos dentistas por aí que infelizmente o foco não é esse. Sim. Conta um pouco pra gente do que você oferece de procedimento na tua clínica hoje. O que você vende lá no contexto geral, assim? Hoje no consultório a gente trabalha com todas as áreas, né? Tenho 4 profissionais que atendem comigo lá, né? Então, desde implantodontia, endo, orto, tenho uma equipe. Eu ainda atuo na parte clínica e na parte estética, porque eu prefiro ter esse contato com o paciente, eu gosto. Mas eu tenho outros profissionais também. Tenho uma clínico, orto, endo e implanto. Tem equipe tudo. Completa lá, equipe então, completa. que entrega tudo. Isso, e eu faço alguma coisinha ou outra ali da parte de harmonização, que é uma área que eu tô querendo entrar devagarzinho, para agregar mais na parte dos dentes mesmo, né? Da parte da resina. É onde eu quero... Às vezes você faz um lábio ali, modifica aquele sorriso, né? Então é uma área que eu tô... A importância de ter tudo é que você acaba vendendo mais para o mesmo paciente. Sim. Porque é um lance, por exemplo, a pessoa que é focada só em resina, eu tenho muitos clientes, né? E não é uma crítica, não, pelo contrário. Mas a pessoa que vende só resina, ela precisa de um paciente novo toda hora. Sim. Quando você consegue oferecer vários procedimentos dentro do consultório, você consegue vender mais coisas para o mesmo paciente. Sim. E hoje em dia está cada vez mais difícil trazer um paciente novo para dentro do consultório. Com certeza. Principalmente para lente, né? Que depois do boom, assim, né? Hoje todo mundo faz lentes em resina, né? Então, realmente é difícil. E você sabe uma coisa que os pacientes sempre falam para mim? Eu nunca fiz uma limpeza igual a que você fez. Igual a que você fez. Então, assim... Isso me faz não querer deixar essa parte, porque eu falo assim, poxa, uma simples limpeza, as pessoas não estão fazendo bem feito, então eu não consigo deixar. Eu gosto de fazer essa limpeza, e o paciente sentir esse diferencial, desde ali, daquele comecinho. Mas eu falo muito sobre isso aqui, você sabe, nas reuniões a gente fala muito sobre isso também. Eu acho que o pessoal tá esquecendo de fazer o básico bem feito, né? O básico bem feito, é verdade. Então, talvez para você é uma simples limpeza, mas... O paciente, ele desacostumou, ele não tem mais um profissional ali oferecendo o básico bem feito. Não, é verdade. Né? E para a gente começar a caminhar para o rumo que está todo mundo esperando, para a gente começar a explicar o porquê que, né, a gente prometeu entregar para eles que o lance das vendas, que seu consultório nem sempre precisa vender mais para ter mais lucro, e a gente vai entregar tudo que a gente fez lá no teu consultório já já. Eu queria que você explicasse por qual motivo você procurou a ajuda de um gestor financeiro. Bom, meu marido falava assim pra mim, não comece errado. Não comece errado, já que você vai começar, começa certo, né? Porque depois que você começa errado, colocar tudo em ordem é mais difícil. Eu sempre fui muito organizada, né? Tanto que eu te mandei foto, né? Eu tinha tudo anotadinho, o que entrava, o que saía... E aí chegou num ponto que eu não sabia o quanto eu ganhava. Eu não sabia, não tinha essa noção, né? Entra, sai, mas eu não sabia onde estava o meu lucro. O que era lucro? Tá me sobrando? Não tá? Não tinha essa organização. A gente não aprende isso na faculdade, né? Então, não sabia. E aí foi onde eu te conheci no curso da Dani, né? A Dani indica muito você, e aí eu falei assim, na verdade ensaiei muito pra mandar mensagem, falei assim, isso tá fora da minha realidade. Esse cara deve ser caro. Não adianta mandar mensagem, vai ser super caro, fora da minha realidade. E aí relutei, até que um dia eu mandei, a gente marcou a reunião, aí hoje. Já vamos deixar esse recado também, todo dia alguém fala, não, o Alan tá lá com essa galera aí, com Daniela, com Juliana, com Pedro Neto, deve ser uma fortuna. Tá vendo? Enquanto você está aí pensando isso, tá evitando de fazer gestão financeira. E não é essa fortuna toda não, viu, gente? Senão eu já estava muito mais rico. Senão... Tatá, e qual o maior ganho que você teve com a organização financeira? A minha filha. Não, Alan, acho que todos os ganhos... Explique direito, senão vai pegar a mão. Vou explicar. Não, tudo que eu conquistei, desde um curso, as minhas viagens, tudo que eu conquistei hoje, tudo tem um motivo especial. Mas eu digo da minha filha,
porque teve uma organização financeira para eu ter ela. Então, ela para mim, foi uma conquista muito grande com isso, porque eu consigo me dedicar a ela sem medo. Entendi. Sem medo. Então, por isso que a minha filha é a minha maior conquista. Não, é muito legal, porque também tem quantas mães hoje, quantas mães não, quantas profissionais, quantas dentistas, quantas mulheres hoje, talvez não sonhem em ser mãe, e às vezes ficar adiando isso, porque se parar de trabalhar, Sim. não ganha o dinheiro e não consegue pagar as contas, porque assumiu um custo de vida alto, assumiu responsabilidades altas e aí o tempo passa. Sim. E mesmo com essa estabilidade, ainda a gente fica com medo. Eu trabalhei até o último, né? Você sabe. Mas aí é perfil, né? Sim. É seu isso. Não. Eu saí do consultório parindo. Ganhando a nenê. Ganhando a nenê. Eu saí do consultório já em trabalho de parto, então... E assim, ó, você nunca precisou faturar aí centenas de reais, assim, 100 mil, 200 mil para ter lucro, né? A gente já falou sobre isso. Depois que a gente ajustou suas despesas lá, já no primeiro mês de mentoria, você já teve lucro. Sim. E todos os outros meses depois, na maioria deles, a odontologia é uma loucura, oscila muito, mas na maioria deles você teve lucro também. Sim. Mesmo às vezes com faturamento mais baixo, você sempre se adequou daqui e ali. Como você considera isso possível? Por que você acha que isso acontece com você? Eu acho que é a organização, né? A organização e eu acho que a tua mentalidade é onde você quer chegar. Às vezes a gente precisa se abdicar de algumas coisas para a gente conseguir chegar onde a gente quer. Então, a partir do momento que eu te contratei e você começou a me mostrar o que eu tinha, o que eu gastava, eu falei, opa, preciso enxugar aqui, preciso dar uma seguradinha aqui para eu conseguir ter uma lucratividade. Então, eu acho que foi essa questão mais de consciência, né? Então, esse mês tá um mês mais fraco, então eu preciso controlar ali os gastos para conseguir essa lucratividade. E adaptação, né? Adaptação. Porque uma coisa que é um diferencial seu é que não e vale a pena a galera entender. Quando você não faz compromissos muito altos, principalmente no Prolabore, tá, galera? Porque o gasto pessoal, assim, é uma palavra forte, mas é o câncer da maioria dos empreendedores hoje. Então, quando você não faz compromissos muito altos, você nunca fez parcela pessoal alta, compromisso alto, você nunca fez. Não. Você consegue adaptar isso. Então, não estou vendendo bem, vou gastar pouco. Esse mês eu não posso sair, não posso viajar, não posso gastar com isso. Então, você sempre controlou muito isso. E principalmente depois que eu contratei a equipe, né? Eu nunca tomei uma decisão sem conversar com vocês, né? Exato. Então, eu sempre pergunto, e o que vocês acham? Dá, não dá? E a gente sempre senta junto, estuda o caso, né? Antes de tomar a decisão. Eu acho que isso ajuda bastante também, né? Então, essa consciência de você escutar a opinião da equipe que você contratou, confiar naquilo, faz total sentido para que você tenha lucratividade. E assim, galera, se não está sobrando dinheiro no consultório, você pode estar cometendo alguns erros aí que é muito simples de qualquer dentista cometer. E eu vou ensinar para vocês aí 3 passos simples para você identificar esses erros e corrigir esses erros ainda nesse episódio aqui. Erros que a gente corrigiu lá com a Tatá, de cara assim no início da mentoria. A gente vai ensinar de graça aqui para vocês, então até o final eu vou ensinar esses 3 passos assim simples que eu tenho certeza que vai fazer a diferença para vocês. Eu quero já aproveitar e fazer um convite aqui. A gente criou recentemente, a Tatá está lá nessa comunidade, uma comunidade mesmo no WhatsApp. Para que serve essa comunidade? Hoje em dia a gente tem muita especulação de governo, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu deixo meu dinheiro no banco, eu tiro meu dinheiro do banco, eu compro dólar, não compro dólar, eu invisto num CDB, no Tesouro Direto, não invisto. O que eu faço com a minha clínica, a gestão, como eu separo a vida pessoal da profissional? Então a gente criou uma comunidade para ajudar todos os dentistas do Brasil de maneira gratuita. E essa comunidade está lá no WhatsApp. Tem dentista lá, tem mais de 160 dentistas já nessa comunidade, tem muitos profissionais lá, entre clientes que a gente atende já e outras pessoas que não são clientes. Então, nesse momento aqui, vai ter um QR Code para que você que está assistindo a gente acesse esse grupo de forma gratuita, entre lá para que você participe também e já aprenda. Gente, assim, hoje a internet possibilita isso. Hoje a internet possibilita que você tenha o máximo de informação possível sem gastar nada.
E se você está assistindo pelo celular, aí vai ter também um linkzinho aqui fixado nos comentários para que você possa clicar e acessar essa comunidade lá. Não vai ficar tendo corrente de oração lá, de bom dia, boa tarde, ninguém vai ficar mandando bom dia lá, porque só os administradores mandam mensagem lá, viu, galera? Então é um negócio sério mesmo. Ô, Tatá, uma coisa também que você não tinha, você tinha os dentistas quando eu comecei, a gente tá junto lá com o trabalho de gestão uns 3 anos já? Acho que uns 3 anos. Deve fazer uns 3 anos já. 3, Você era só você. Sim. Né? Não tinha nem secretária. Não, tinha secretária. Acho que eu tinha uma secretária na época já. Tinha uma secretária que estava com você há muito tempo. Sim. E tinha os dentistas. Mas hoje tua equipe está totalmente diferente, mais capacitada, maior, aumentou muito. Eu queria te perguntar qual que é o papel da sua equipe hoje para bater as metas e os objetivos do seu consultório hoje. O que mudou para melhor? Eu acho que primeiro veio em mim, né? Eu entender onde eu queria chegar. Então, na hora que eu entendi onde eu queria chegar, eu precisei passar isso para as pessoas que estão comigo. Então, eu acho que trazer a clareza para a equipe faz muito sentido. Então, desde a minha colaboradora até os profissionais que trabalham comigo, eles sabem o que eu quero, onde eu quero chegar, o que eu gosto, qual é a minha ideia de trabalho, a forma que eu gosto de atender o meu paciente, o que eu gosto de entregar. Então, eu trouxe clareza para todos eles, para que a gente conseguisse trabalhar em sintonia. E a questão das metas vem aí, porque eu falo assim, não adianta eu querer chegar sozinha num lugar, eu acho que todo mundo tem que chegar junto, a equipe tem que chegar junto. Então, eu sempre falo isso para todo mundo. As metas, elas vêm para que nós possamos crescer juntos. Eu quero crescer, mas eu quero que você cresça comigo. Eu acho que quando você passa isso e quando as pessoas entendem, eu acho que a equipe fica muito mais engajada para lutar, para conseguir, para alcançar aquilo lá. E se torna alcançável. Basta correr atrás. Porque eu acho que não existe um sonho pequeno, né? Cada um tem um sonho. Então, o meu sonho é diferente da minha colaboradora, que é diferente do outro dentista, mas todos temos. Então, quando a gente traz clareza, a gente fala assim, vamos lutar para cada um alcançar o seu sonho. Então, a gente luta com as metas para realizar sonhos, seja meu, deles, da família. E melhorou muito, né? Depois que você estruturou a equipe, hoje o teu resultado é mais fácil de ser atingido, né? Completamente. Hoje a gente trabalha em harmonia, gostoso, não é nada maçante, então a gente entende um ao outro ali e um ajuda o outro, é isso que é legal, né? Um vai ajudando o outro a alcançar as metas, precisa correr, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ideias, soluções, então a gente vai todo mundo trabalhando junto. Mas eu acredito que seja isso, estar alinhado em um pensamento só, todo mundo caminhando na mesma linha ali. Faz muito sentido, na mesma direção. Isso. E a odontologia oscila muito, a gente sabe disso, nunca dá para ter certeza o quanto a gente vai faturar o mês que vem. Não. Fato. E qual a importância, no seu ponto de vista, de construir uma reserva de emergência? Essa oscilação, né, na verdade, desde que a gente começou a criar essa reserva de emergência, me trouxe essa estabilidade, mas ao mesmo tempo me faz correr atrás para eu não ter que mexer naquilo ali, né? Então eu não quero. Ninguém gosta de mexer, né? A gente não quer mexer naquilo ali, a gente sabe que aquilo ali tá ali para a hora que você precisar, mas te faz entender que você precisa trabalhar para triplicar aquilo ali, né? E não ter que mexer. Então eu acho que a reserva de emergência é basicamente isso, assim, sabe? É muito importante a gente ter os números na mão e a clareza, porque tem a reserva ali? Tem. Mas quanto que eu preciso faturar para não precisar mexer? Qual que é o meu ponto de equilíbrio? Quanto que eu preciso vender? E ter esses números na mão facilita você ir em busca todo mês do que é necessário primeiro, para depois ter lucratividade, alcançar as metas. Mas primeiro, vamos fazer o básico aqui. Vamos pagar as contas. Depois a gente vai em busca do próximo objetivo, né? Exatamente. E aí é onde entra nesse período agora, né, da licença maternidade, que eu não precisei mexer na reserva de emergência. Exatamente. Né? Então, eu trabalhei de uma forma, né, para que eu não pudesse mexer naquilo ali, né? Então... Essa foi sua maior conquista, acredito. Com certeza, foi minha maior conquista. Porque a gente se programou para usar ela. Sim. E quando eu pensava que eu poderia ter que usar, eu não queria. Eu falei, não, vamos economizar. Agora é hora de ficar quietinha, de curtir minha filha, sem gastar. E vamos para poder voltar e não
não voltar tão de baixo, né? Começar do zero, porque a gente sabe que depois que a gente sai do consultório, muda. Né? Você fora do consultório é totalmente diferente. Mas eu não queria que isso acontecesse, né? Então, indiretamente, eu estava dentro do consultório, mas também focada em manter essa questão da reserva de emergência ali bem quietinha, realmente, para o que precisasse. E foi legal, mas como que ela fez isso? Porque os profissionais que estavam lá na clínica conseguiam manter pelo menos um ponto de equilíbrio. Então, o que Sim. tinha de gasto, o que tinha de custo fixo, né? Sim. Você conseguiu vender mesmo você ausente. Sim. Então, isso possibilitou com que a gente não precisasse mexer na reserva de emergência. Não precisou. O faturamento mensal pagava tranquilamente todas as contas ali. Isso foi um baita presente pra gente, né? Foi assim, surpreendeu de forma totalmente positiva. A gente achava que ia ter que mexer, mas foi tudo tranquilo. Muito bom. Fruto de muita organização. E assim, quando a gente fala de dinheiro guardado, reserva de emergência, hoje a gente, por conta do Instagram, muitos dentistas estão nessa era de comparação de resultado imediato. Na sua opinião, essas comparações atrapalham na decisão financeira desses outros dentistas e pode levar eles a endividamento? Porque hoje 8 a cada 10 brasileiros está endividado. Sim. E aí você pega muitos dentistas se comparando. Não só o dentista, né? O ser humano está se comparando com a vida do outro, do influencer, com a vida perfeita da Virgínia, do Neymar. Sim. Mas o dentista também. Ele vê o dentista que ele admira andando de Porsche, viajando para a Europa, fazendo isso e aquilo, e ele começa a se sentir mal. E você acredita que isso pode trazer um endividamento para ele também? Eu acredito. Por muito tempo eu me comparava muito, sabe? Eu via pessoas da minha mesma faixa etária, assim, num nível diferente, andando com um carro luxuoso. Eu falava assim, gente, por quê? Né? Por quê? Como assim, né? Mas eu acho que quando você começa a entender que não é sobre isso, você muda a tua visão, né? Então, eu parei de ter essa questão de me comparar, né? Claro que a gente sempre quer ser melhor, quer chegar naquele resultado, mas eu parei. Quando a gente para de se comparar, sem dúvidas você cresce mais. Hoje a rede social, ela engana muito a gente, né? A rede social, ela engana muito. Então, você vê ali uma pessoa postando uma roupa de marca, um carro importado, viagens, né, luxuosas. E aí, você começa a se comparar e fala, por que eu não? Só que aí você não vê que existe financiamento, um travesseiro cheio de boleto lá, dormindo embaixo. E aí foi onde eu falei, eu não quero isso pra mim. Isso eu não quero. Eu quero conquistar as minhas coisas aos poucos, mas sem ter dor de cabeça. Não quero entrar num financiamento, num desespero. Porque uma coisa é você mostrar na rede social tudo lindo e maravilhoso. E depois a loucura para você conseguir pagar tudo isso. Então, eu acho que a rede social, ela engana muito as pessoas nessa questão. E acho, sim, que muitos dentistas se perderam nesse ponto de visualizar esse mundo e, na verdade, não é aquilo. E aí começa a se endividar porque quer ser aquilo ali que não existe. E antes de poder. Eu falo assim... fatura. Mas se você não tiver uma organização, você nunca vai conseguir chegar naquilo ali. Você vai se endividar, realmente você vai se endividar. Você vai andar com um carro maravilhoso? Vai, mas com o travesseiro pesado. É o parecer rico, né? É o parecer rico. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque acho que a gente pode falar abertamente, você é uma pessoa muito transparente. E pessoal, assim, ó, a Tatá, você ainda não faturou 200 mil reais por mês. Ainda não. Né? E não tem problema a gente falar sobre isso. Ainda não. A gente vai chegar. Porque você faz um trabalho de excelentíssimo nível. E com todos os níveis de faturamento que você já passou, desde o primeiro, que quando eu cheguei lá foi 20 e pouquinho lá, 20 mil reais. Sim. E a gente ajustou e já sobrou dinheiro. Então, começou a sobrar com 20, começou a sobrar com 30, sobrou com 40. Talvez você não quis o Porsche. Sim. Talvez você não quis as viagens para a Europa, só que hoje você não tem um boleto para pagar. Hoje você não tem uma dívida, hoje você não tem um financiamento. Então, essa é a diferença. Então, não estou aqui para falar se tem certo ou errado. Sim. Mas na escala da prosperidade, será que você não é tão próspera ou mais? Sim.
Então, prosperidade não tem nada a ver com faturamento. Não. Tem a ver com resultado real, com felicidade, com pôr a cabeça no travesseiro e falar, poxa, tô com todas as minhas contas pagas, tenho minha reserva de emergência ali de um ano, se eu precisar ficar sem trabalhar para cuidar da minha filha recém-nascida, eu posso. Minha clínica roda, meus pacientes gostam de mim por conta do trabalho que eu faço, eu tenho um bom relacionamento em casa, meu marido me apoia, eu tenho o carro que eu queria. Cara, isso é prosperidade para mim. Com certeza. Então não está relacionado ao dinheiro especificamente. E eu nunca deixei de viajar, né? Exato. Todo ano eu viajo, Faz curso todo ano, tá? Me dá um trabalho, curso. todo ano quer fazer curso, comprar equipamento. Exatamente. Eu nunca deixei de viajar, nunca deixei de comer o que eu tenho vontade, nunca deixei de ajudar as pessoas que estão à minha volta, que é uma coisa que eu tenho comigo. Então, eu acho que é opção, né? Cada um tem um gosto, uma opção. Não tá aqui pra julgar. Mas isso me trouxe resultado, então... Exato. E eu acredito, mas você também acredita que pode ter muitos bons dentistas hoje travado por conta dessas comparações? Com certeza. Tem muito dentista bom. Você vê que tem muito dentista bom, só que quer viver uma vida que não existe. Em vez de ir com um passo de cada vez, não. E aí, galera, assim, eu já falei em inúmeros episódios aqui. Ninguém faz bom negócio precisando do dinheiro. Não. Hoje, se alguém sentar lá com você, você vai fazer tudo, você vai entregar muito mais para o teu paciente do que você vendeu para ele, porque você não está precisando do dinheiro. Sim. Então, você consegue fidelizar o cara para ele te indicar e trazer a família inteira dele. Sim. Porque você não está fazendo pelo dinheiro imediato. Não, e hoje os meus pacientes, 90% é indicação. É indicação. O dia que eu saí na rua na minha cidade e as pessoas começaram a me cumprimentar sem eu conhecer, eu falei, meu Deus, quem são? Né? Eu falei assim, poxa, tô fazendo um trabalho legal. As pessoas me conhecem pelo meu trabalho, né? E não foi marketing, realmente foi trabalho mesmo, fazendo as coisas certinhas. E, em contrapartida, a gente sabe da importância das redes sociais, né? E eu também queria a tua opinião sobre isso. Eu sou um dos que pega no teu pé, né? Pra você aparecer lá no Instagram. Como você vê essa importância hoje da utilização das redes sociais na odontologia? A rede social hoje virou tudo, né? É tudo. Realmente tem que pôr a cara, eu te dou trabalho, né? Mas todas as vezes que eu apareço na rede social, muda completamente o resultado do meu consultório, né? As pessoas me procuram. Então, toda vez que eu posto um caso, alguém tá me chamando, ou para tirar uma dúvida, ou para perguntar qualquer outra coisa de valores, agendamentos. Então, hoje, a rede social, ela é muito importante. A gente precisa trabalhar. Eu venho de uma geração que não tinha isso, né? Então, a gente está precisando se entrar nisso daí. Não tinha a rede social tão forte assim. Então, é muito importante, sim. Eu preciso me adequar mais a isso aí. Eu vou pegar mais no teu pé, assumir publicamente. Né? Então, agora tá mais encrencada. E você também é uma pessoa que sempre faz curso todo ano, gosta e tá toda hora buscando melhorar e se aperfeiçoar. Qual que é a importância de sempre estar fazendo um curso novo? Eu gosto mesmo, Alan. Eu acho que um curso só ele não te define. Eu acho que... já escutei muitas vezes, mas você vai fazer outro curso de resina? Vou fazer outro curso de resina. Eu tenho mais dúvidas. Eu quero melhorar. Você sabe o quanto eu sou bem crítica. Tem muita gente boa, né, de resina. Tem muita gente boa. E eu falo assim, não é mais um curso, é mais uma experiência. Eu falo que cada curso que eu fiz, eu tirei algo que me fez melhorar ainda mais o meu caso, ou o meu pensamento, ou a Tainá como pessoa. Porque eu acho que quanto mais a gente tem contato com outras pessoas, mais a gente aprende. Então, todos os cursos que eu fiz, algo eu extraí, né? Então, os meus casos foram melhorando. Então, se eu tivesse parado no meu primeiro curso, eu não teria o resultado que eu tenho hoje, né? Hoje, eu consigo entregar aquilo que eu quero, né? Você sabe que eu, por muito tempo, eu falei, não é isso ainda que eu quero entregar. Então, eu acho que a importância do curso é isso, sim. E eu falo assim, não parar, né? Não pode parar no tempo. Porque se você parar, você fica pra trás. É muita mudança constantemente. Muda. Quando eu comecei a fazer resina, era uma cor de resina. A gente trabalhava com uma cor, era o camada única.
né? E aí, de repente, o negócio foi mudando. Veio estratificação, veio detalhes, agora as pessoas não querem mais aquele dente branco reto. Não, as pessoas querem naturalidade. Então, você precisa ir atrás daquilo, porque senão você realmente para no tempo. E eu acho que as pessoas devem fazer cursos, sim. Eu acho que esse é um investimento que não deve parar nunca. Além do network que você Além cria, do né? Network. Ó, eu tenho paciente que precisou de dentista em Goiânia. Eu conhecia dentistas em Goiânia. Paciente que estava em Curitiba, precisava de dentista. Eu conhecia dentista em Curitiba. Então, esse network te faz criar vínculos que um pode ajudar o outro o tempo inteiro, né? Tanto em experiência quanto no socorro de um paciente. Então... Isso tá fácil pra mim também, tá? Se alguém precisar de um dentista aí, em qualquer lugar do Brasil, acho que vai ser fácil indicar aí. É verdade. Pode falar a cidade aí que a gente deve ter alguém. Socorro, né? Bom, muito legal. E galera, assim, ó, se vocês faturam aí 20 mil, 30 mil e acham que é impossível ter lucro dentro do consultório, eu vou passar para vocês agora 3 passos simples que, se vocês fizerem aí dentro do consultório de vocês, dá para começar a ter lucro a partir de agora, tá? De imediato. Por quê, Alan? Porque não existe segredo. Como a Tatá falou, como eu acredito também, é fazendo o básico bem feito. Qual que é o primeiro passo, então, Alan? O que vocês fizeram lá com a doutora Tainá que teve resultado já assim depois do primeiro mês? Então, o primeiro passo é você monitorar os seus gastos. Se você quer ter resultado, não interessa se você fatura 20 mil, 30 mil, 40 mil ou 10 mil. Você precisa monitorar, entender cada R$1 que entra no teu consultório, entender para onde vai cada R$1. Sem você entender isso, não tem como você ter resultado nenhum. Alan, mas eu marco num papel aqui. Tá, mas você marca e faz o quê? Porque eu conheci muitos dentistas no Brasil que marcavam o mês inteiro e não fazia nada com aquela marcação. Quando eu perguntava qual que era o valor total do faturamento, ele falava, nunca somei. Então para de marcar, porque você está perdendo tempo. Você não está tirando relatório nenhum dali. Então o passo número 1 é você monitorar tudo isso. O segundo passo, tão importante quanto o primeiro, é você separar totalmente a tua vida pessoal da profissional. Se você é dentista, você é uma pessoa jurídica. Ah, mas eu nem tenho CNPJ, tá? Mas você, como dentista, é uma empresa. Lá no teu consultório, você é uma empresa. Você precisa entender que o dinheiro que você ganha no teu consultório, ele não é seu, ele é do consultório. E esse dinheiro você precisa respeitar. Você precisa ter um prolabore definido. Depois que você monitorou e entendeu quanto que você gastou no consultório, quanto você gastou na tua pessoa física, defina um prolabore para você. E assim, tem um vídeo aqui no nosso canal do YouTube de aproximadamente 10 minutos ali, onde eu ensino passo a passo como separar essa vida pessoal da profissional. Então, saindo daqui, corre lá e assiste, que você vai entender ali bem minuciosamente como fazer isso. E eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença aí para vocês. E o terceiro passo é precificar corretamente todos os procedimentos do teu consultório. Por quê? Enquanto você não tiver definido o preço da tua hora clínica e entender, será que o valor que você está vendendo no teu procedimento cobre todos os teus custos variáveis, teu custo de hora clínica, teu imposto, tua maquininha de cartão, será que cobre? Na maioria dos casos, não. E se teu custo estiver errado, quanto mais você vender, mais rápido você quebra. Então, só para recapitular, independente do teu faturamento, se você monitorar as tuas entradas e saídas, se você separar a tua vida pessoal da profissional e se você precificar corretamente os teus procedimentos, é impossível você não ter lucro no teu consultório, independente do teu faturamento. E assim, nós estamos ensinando isso de graça, pessoal. Nós estamos ensinando isso de graça aqui no nosso canal no YouTube e na nossa comunidade, onde a gente já falou. Então, não fica fora disso não. Participa aí e aproveita, porque antes da internet isso era praticamente impossível. E tem gente que pagou caro, né? A Tainá pagou caro aí para aprender tudo isso. Você falou da precificação. Isso aí foi um fator primordial lá, né? Porque nós ajustamos tudo. A gente teve até uns fatores lá de ortodontia e de algumas outras coisas que estava desalinhado, né, Tatá? Sim, estava completamente. Até com a concorrência, tudo. Com a concorrência, principalmente, né? E aí a gente teve que alinhar tudo isso e a gente viu que realmente a precificação estava errada. E até hoje a gente sempre está ajustando uma coisa ou outra ali. Mas quando eu comecei, não sabia
precificar, né? E olha que loucura, eu lembro que quando você trouxe esse lance da precificação para mim, você também estava receosa. Porque, nossa, mas é um profissional parceiro que faz, eu vou ter que mudar. Eu falei, calma, vamos explicar para ele, vamos fazer a conta e levar isso para ele, que ele vai entender. Então tem muito dentista que às vezes tem medo de mexer, medo de perder o parceiro. Gente, é jogar limpo, não é passar ninguém para trás. Não. Tá tudo bem a outra pessoa ganhar dinheiro com você. Mas então assim, ó, faz a conta de uma maneira justa, chega e mostra. Sim. Foi o que você fez lá, não foi? Sim, nós sentamos, conversamos, alinhamos. E hoje, todo mundo ganha. Pronto. Todo mundo ganha, como se diz. O que é seu, o que é meu e todo mundo ganha. É isso que eu falo, Alan, que a gente conversou. É a clareza. A equipe tem que ter clareza. Porque se não tiver, vai quebrar. Alguém vai quebrar. Ou você vai perder ali o profissional que está com você, ou você vai quebrar ali, né? Então, eu acho que esse é o caminho. É a tua equipe estar alinhada. E aí, a gente começou a fazer isso com a precificação. Sentamos, conversamos, não tivemos problema nenhum, porque tá todo mundo ganhando. E estamos dentro de todo mundo ali, né? Da concorrência, todo mundo... Isso, tá com o preço justo dentro do mercado. Isso, preço justo dentro do mercado. Isso. Quando eu comecei, eu peguei a tabela de um dentista. Isso é bem arriscado, viu, gente? Eu peguei ali de onde eu trabalhava e falei, é isso aqui que eu vou cobrar, né? Coitada de mim. Mas todo mundo deve fazer isso. E aí mora um risco muito grande, porque o custo da outra pessoa pode ser totalmente diferente do seu. Com certeza. E normalmente é. Sim. Né? Tá, assim, você sempre investiu em equipamento, curso, montou a sua reserva de emergência, fez investimento, tem dinheiro investido hoje, que a gente se preocupa muito com a aposentadoria. A gente sabe que não vai dar para se aposentar mais pelo governo. Viajou, como você já disse aqui, nunca deixou de viajar, nunca deixou de comer, fazer o que você quis fazer. Teve a sua filha agora, quanto tempo ela tá já? Fez 4. 4 meses, passa rápido. Você se sente realizada na sua profissão hoje? Olhando para trás, a tua trajetória, tudo que você viveu? Com certeza. Se eu pudesse falar para a Tainá lá atrás que ela chegaria onde ela chegou hoje, ela não acreditaria. Primeiro, ela não acreditaria. Mas eu me sinto realizada. Não cheguei ainda aonde eu quero, mas já cheguei muito longe. Boa. E eu queria que você deixasse um recado para a galera que às vezes ainda acha que fatura pouco, que às vezes ainda está se comparando, acha que está muito longe. Eu queria que você deixasse um recado final para essa galera que de repente ainda está desanimado e desacreditado da odontologia. Bom, eu acho que o primeiro passo é você se organizar financeiramente, não desistir, correr atrás, entender sobre finanças. Eu acho que esse é a principal chave, aceitar ajuda. E eu acho que as pessoas precisam entender que o faturamento não é tudo. Não é sobre o faturamento, é sobre a lucratividade. Quando você entender o que é faturamento e o que é lucratividade, aí sim você está no caminho certo. Então, eu acho que as pessoas precisam parar de olhar para o faturamento e olhar para a lucratividade. E aí é nessa linha de raciocínio, né? Segura as pontas de um lado, se organiza financeiramente, que aí você vai realmente conseguir ter lucro independente do valor que você está faturando. E é isso. Muito bom. Eu quero te agradecer mais uma vez. Fiquei muito feliz em receber você aqui. Quero dizer que você é uma pessoa diferente. Sou muito grato a Deus pela minha profissão também, por me permitir conhecer pessoas como você. Tenho certeza que você vai alcançar grandes resultados ainda pelo ser humano que você é, pelo propósito que você tem estabelecido na tua cabeça, dentro da tua profissão. Eu espero que a gente possa caminhar juntos aí muitos anos ainda. E independente de qualquer vínculo profissional, a minha maior satisfação é poder ter amizades como a sua, que a gente conseguiu conquistar nesses anos aí de consultoria. Então, de verdade, muito obrigado por estar aqui comigo, muito obrigado por ter confiado no meu trabalho nesses anos e por escolher prosperar junto comigo aí nessa jornada. Eu que agradeço, só tenho a agradecer. Depois que eu te conheci, realmente tudo mudou, né? Às vezes você fala assim, não sou eu, é você. Mas com certeza você faz toda a diferença. A diferença num conselho, num apoio. E não só na finanças, né? Às vezes a gente tem várias outras trocas ali que ajuda sim.
Então eu que agradeço o convite, agradeço imensamente pela amizade, com certeza. Isso é o mais importante. Isso é o que a gente leva daqui. É isso. Deixa seu Instagram pra galera te achar. O Instagram é @doutora.tatagracini e segue lá e acompanhe os meus casos. É isso. Se quiser fazer faceta de resina, é só chamar lá no Instagram, né? É isso aí. Tatá, nem a Tainá, viu, galera? Não, é Tatá. Ninguém conhece a Tainá lá. Não. Pessoal, é isso. Muito obrigado a todos vocês. Vocês me encontram também lá no Instagram, no @AlanEspinosaMatias e no canal no YouTube, que é @AlanEspinosa também, onde todos os domingos sai um episódio novo, trazendo histórias reais, de profissionais reais aqui, com conteúdos importantes que realmente pode fazer a diferença na vida de vocês. Quero agradecer, tenho recebido inúmeros feedbacks aqui de pessoas aí que têm maratonado de domingo a domingo cada episódio. Graças a vocês que nos dá motivação para estar aqui gravando semanalmente, mensalmente, todos os episódios com muito carinho, com muito esforço para levar conteúdo aí mais próspero possível para cada canto do Brasil. Muito obrigado a todos e até a próxima. Bora prosperar!